Olá, bom dia a você internauta que acompanha o Facebook do Globo. Eu sou o João Sorima, repórter de economia da sucursal de São Paulo e falo diretamente dos estúdios da BMF Bovespa. Hoje eu converso com o diretor de operações da FN Capital, Paulo Figueiredo. Ele vai falar um pouco sobre os impactos no mercado financeiro após a posse de Trump e que consequências isso pode trazer para o Brasil. Paulo, bom dia, obrigado pela sua participação. Paulo, na sexta-feira, no dia da posse de Trump, a Bolsa fechou em alta e o dólar caiu aqui no Brasil. Hoje também, a gente tem esse mesmo movimento. No Japão, no entretanto, a Bolsa caiu muito, 1,3. O que dá para esperar dessa primeira semana? Primeiramente, quero dar bom dia a todos. Bom, essa primeira semana ela vai ser de muita expectativa, né? Quanto o que o Trump pode anunciar, qual declaração que ele pode fazer, ou a nova equipe dele pode trazer para o mercado, né? Então, o mercado está com essa expectativa de algo mais concreto e de que alguma coisa de fato aconteça, né? Enquanto isso não ocorre, o mercado ele vai seguindo outras variáveis, preço de commodity, alguma coisa que aconteça internamente aqui que também está meio parado, né? Houve o caso do acidente do Teori, mas fora isso, a questão política que também mexe muito com o mercado está meio parado. Então o mercado está em compasso de espera sobre o que pode ocorrer ou quais as medidas, quais os anúncios que o Trump pode fazer. Paulo, não dá para dizer que o mercado já precificou o Trump, né? Quer dizer, o que se espera, por enquanto, é uma era de incertezas, né? O mercado, de fato, ainda não precificou, né? O cenário ele ainda é muito nebuloso, a gente pode dizer assim, não se tem muita certeza do que ele vai fazer, do que pode ocorrer, né? E nesse cenário, é um cenário que o mercado, de fato, não gosta. Então a gente pode ter aí alguma volatilidade, algumas quedas mais bruscas, algumas recuperações durante esse período, por conta exatamente dessa incerteza e de os investidores não saberem ao certo o que vai acontecer. Olhando para a economia americana agora, Paulo, a expectativa é que haja uma subida de juros. Alguns analistas falam em 3 subidas, outros já falam em 4 subidas. Que tipo de consequência isso pode trazer para o Brasil? Eu vejo isso por dois lados, tá? A gente tem uma consequência negativa, que é a fuga de capital, o aumento do dólar, alguma coisa negativa para o nosso mercado, por conta de um mercado mais robusto, menos arriscado, está oferecendo taxas melhores para os investidores. Mas, ao mesmo tempo, essa elevação de taxa de juros lá por conta do Fed, ela só vai ocorrer se a economia americana der sinais claros de melhora. E isso para a gente não é algo tão ruim, porque melhor a economia lá pode trazer mais investidores para a gente aqui, ou seja, mais investidores, mais pessoas com capital para investir em outros mercados. Agora, um dólar forte pode ser sinônimo de mais inflação aqui, quer dizer, você acha que isso pode reduzir a velocidade de queda de juros ou a velocidade de 0,75, como já disse o presidente do BC, Ilan Goffard, já está dada? Dada não está, vai depender muito da questão inflacionária. É claro que um aumento do dólar frente ao real vai pressionar essa inflação. Só que eu acho que o Banco Central ele tem mecanismos, principalmente os contratos swap, para segurar essa alta caso ela venha ocorrer, né? Na minha opinião, isso de fato não vai acontecer. A gente deve ter uma taxa entre os 3 e 3,20, que a gente já está vendo isso, né? Mesmo com uma subida da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente pode ter, na data que ocorrer essa elevação da taxa lá, ter um pouco mais de pressão altista no dólar, mas no longo prazo isso vai se ajustando. E agora, do ponto de vista comercial, se espera um Estados Unidos mais protecionista nesse governo. Isso tem alguma consequência para o Brasil? Tem. Não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? A gente olhando uma visão mais ampla, né? Algumas declarações do Trump foram nesse sentido, né? De um país mais protecionista. Hoje, apesar dos Estados Unidos não ser o maior parceiro comercial do Brasil, é um parceiro muito importante, né? E essa taxação de alguns produtos ou privilegiar investimentos internamente nos Estados Unidos pode prejudicar
o Brasil. Mas eu acredito que por mais ideias protecionistas que ele tem, ele vai fazer isso de uma maneira bem pausada, né? Ou seja, ele vai escolher determinadas indústrias, determinados setores da economia para ver como é que vai acontecer, né? Eu não acredito que ele vá fechar totalmente a questão comercial dos Estados Unidos e buscar só acordos bilaterais. Né? Também se fala numa guerra comercial com a China, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Isso pode beneficiar de alguma forma a gente por aqui? Caso os Estados Unidos realmente feche mais o seu mercado, principalmente para a China, isso de certa forma abre um pouco de espaço para os outros países. E o Brasil com a China, sendo a potência que a China é e o Brasil tendo alguns recursos que a China demanda, pode facilitar as coisas sim, né? Principalmente questão de produtos de comum produção, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, soja, carne bovina, enfim. Isso pode beneficiar o Brasil de alguma forma. E até no Fórum Mundial em Davos, a gente viu que a posição da China, pelo menos no discurso, é ser mais liberal, né? É claro que para a China isso não é tão difícil porque é o grande exportador do mundo, né? Então, para eles, quanto mais liberal, melhor. Mas, de certa forma, sinaliza alguma política de comércio que eles pretendem adotar caso os Estados Unidos se feche um pouco mais. Além do Trump, o que mais o investidor tem que olhar a partir de agora? Quer dizer, a agenda interna, a aprovação das reformas, isso saiu um pouco do foco agora com as férias, mas isso tende a voltar agora. Tende, e é algo que vai impactar demais a questão de mercado, bolsa, câmbio. Essa questão política brasileira, ela ainda está muito